Aí a gente começou a ver alguns integrais de superfície. Então, a gente começou vendo integrais de funções, integral de superfície de uma função. E isso é a integral dupla da função aplicada nos pontos da superfície. A função tem que ser uma função de R3, porque a superfície mora em R3. Então eu pego essa função e aplico em cada ponto da superfície e multiplico pela norma do produto vetorial, né? A gente chama de elemento de área, né? É o elemento infinitesimal dos paralelogramos aí que eu estava mostrando. Então isso é integral de superfície. Uma interpretação era, né, por exemplo, se a minha esfera tivesse uma densidade variável, né, fosse uma esfera metálica que fosse mais espessa em alguns pontos e menos em outros. Então, essa integral poderia dar a massa dessa esfera. Essa função poderia ser uma densidade da esfera em cada ponto da superfície. Então, para a gente calcular esse tipo de integral, a gente tem que parametrizar a superfície, pode ser uma das partes mais difíceis. Depois calcular os dois vetores tangentes, o produto vetorial deles, o tamanho do produto vetorial, aplicar a função em cada ponto da superfície e calcular, daí, por fim, a integral dupla. Então, são várias etapas e eu espero que vocês vejam isso como etapas mesmo. São técnicas que a gente está vendo e elas têm várias etapas que têm que ser feitas. Cálculo 3 não é tão difícil o conteúdo em si, talvez, mas se organizar, pensar nessas etapas organizadamente é bem importante para conseguir fazer os exercícios. E a gente consegue fazer daí integrais, né, utilizando aquele processo ali. Então, essa é a integral de uma função em cima de uma superfície. A gente vai integrar campos vetoriais sobre superfície. Tá? Só que para integrar corretamente campos vetoriais sobre uma superfície, a gente tem que, infelizmente, prestar atenção em algumas características geométricas da superfície. Então, uma coisa é que a gente precisa de uma superfície orientável. Uma superfície orientável é uma superfície que admita um vetor normal que varie continuamente. Então, eu poderia colocar um vetor normal em cada ponto aqui e está todo mundo sem ter mudança brusca. Né? Se a gente pegar, né, o exemplo clássico, que é pegar a faixa de Möbius, a gente pegar a faixa de Möbius e colocar orientação. Aqui, ó, essa imagem aqui tá boa. Deixa eu... Cadê a imagem? Deixa eu desconfigurar aqui, mas essa imagem, vocês conseguem ver? Se a gente tentar colocar um vetor normal na faixa de Möbius, a gente escolher um ponto e sair jogando o vetor normal continuamente,
vai perceber que quando a gente dá a volta, a gente chega do outro lado dela. Então não dá para colocar um campo vetorial normal aqui, contínuo. Ele dá um salto brusco. Então ela não é orientável. Então essa é uma superfície que não é boa para a gente integrar. É uma superfície que é estranha. Então por isso que a gente passa a ter que prestar atenção em algumas coisas, né? Por exemplo, você pegar uma faixa, um cilindro. Um cilindro tem um lado de dentro e um lado de fora. É fácil de ver que é um lado de dentro e um lado de fora. Agora, para a faixa de membros, qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora? Já não é tão claro. Legal. E a gente tem um padrão que para uma superfície fechada, se todo mundo aponta para fora, essa orientação positiva. Então, aqui eu tenho a esfera, ela é orientável, e a orientação que está todo mundo apontando para fora é a orientação positiva da esfera. Vai ver que as integrais vão trocar de sinal se eu fizer com orientação positiva ou com orientação negativa. O que é bem natural, se pensar, por exemplo, em termos de fluxo de um campo elétrico. Se você pegar os vetores normais apontando para fora, vai te dar um resultado contrário do que se, em termos de sinal, do que com os vetores apontando para dentro, né? Seria como se, com orientação para fora, você perguntasse quanto do campo está saindo da esfera, e com orientação para dentro, negativa, orientação para dentro, seria como se você perguntasse quanto do campo está entrando na esfera. Então, as perguntas estão relacionadas, mas uma é o contrário da outra. Então, é isso que está acontecendo. Então, para uma superfície fechada, a orientação positiva é para fora. Para uma superfície que não é fechada, que é o gráfico de uma... Bom, o vetor normal sempre é dado por isso aqui, né? RU produto com RV dá o vetor normal, e a gente divide pela norma para pegar o vetor normal unitário, pegar o vetor normal de comprimento 1. Ele tem esse mais ou menos na frente, que é com esse mais ou menos que você vai indicar se você está pegando a orientação para fora ou para dentro, se está pegando a orientação positiva ou negativa. Dependendo de como você fizer a tua orientação, a tua parametrização, pode ser que você se obrigue a pegar o mais ou o menos, você vai ter que fazer essa escolha conscientemente para determinar qual é a orientação correta. Deixa eu dar um exemplo aqui na esfera. Essa esfera a gente parametrizou com... Deixa eu inverter a ordem aqui até. Cosseno de U, seno de V. Seno de U, seno de V e cosseno de V. Então, com essa orientação, é a mesma que a gente fez antes, né? Os vetores normais estão apontando para fora. Por caso de uma circunferência, de uma esfera, a gente pode inverter a orientação se a gente trocar o papel do cosseno e do seno na variável θ. Então, se eu fizesse aqui seno de U e aqui cosseno de U, meus vetores normais sumiram. Vocês conseguem perceber que tem uns pontinhos roxos aqui, ó, na superfície da esfera?
Isso é porque os vetores normais eles estão aparecendo, só que eles estão todos apontando lá para dentro, e daí a gente não consegue ver, porque a esfera está fechada. Deixa eu abrir essa esfera, para a gente conseguir ver eles. Vamos colocar aqui até... Ó, aqui estão os vetores normais, então eles estão todos apontando lá para dentro. Então essa aqui seria a orientação negativa dessa esfera. Então se eu tivesse escolhido essa parametrização, eu teria que pegar o vetor normal com menos para estar apontando na orientação correta, na orientação positiva da esfera. Para o caso do gráfico de uma função, o vetor normal ele sempre, o que aponta para cima do gráfico da função sempre vai ser dado por isso daqui. Isso aqui, na verdade, é só uma conta. Se você fizer o RU de um gráfico para uma função vetorial que seja o gráfico, né, de uma função, você tem R de UV igual a UV F de UV. Então, se você fizer a RU, a derivada disso aqui em relação a U, você vai ter 1, 0, FU. Se derivar em relação a V, você vai ter 0, 1 e FV. Então, quando você fizer o produto vetorial desses dois caras, você vai ganhar isso daqui. E nota que você vai ter sempre um 1 aqui. Esse 1 quer dizer que a terceira coordenada Z é positiva. Então, todo mundo vai estar apontando um pouco para cima. Seria esse caso aqui. Né, que teria um exemplo disso aqui nesse plot. Tá? E por que eu quero entrar nessa complicação então de superfície orientável, e orientação e vetor normal? É para a gente, um motivo importante é calcular fluxo. Então, calcular fluxo de algum tipo de campo, né, seja de um fluido, né, fluido se movendo, seja de campo elétrico, né, e o fluxo é isso. O fluxo é a integral dupla, a integral sobre a superfície, né? Integral sobre uma superfície, então não é sobre D, é sobre a superfície, do campo ds. Esse ds é em relação ao vetor normal, no fim das contas. E isso é a mesma coisa e a integral dupla sobre S de F produto interno com o vetor normal em relação ao elemento de área, né, que a gente viu antes. Então, a gente pode ver a integral do campo vetorial como uma integral de uma função escalar, se a gente fizer, né, pensar que essa função é o produto interno do campo com o vetor normal. Né, quando você faz o produto interno de dois vetores, no caso um do campo e o vetor normal, você vê um número como resposta. Isso te diz quanto do campo está apontando na direção normal. Né, então, quanto do campo está saindo ou está entrando da superfície. E para calcular isso na prática, então aqui é a definição teórica aqui, né, mas para calcular na prática, então, o que você vai ter que fazer é escolher um vetor normal. Então, aqui está, isso aqui é o vetor normal. Tem esse mais ou menos, que a gente tem que parar e pensar na orientação, se está correto. No campo, produto com... aqui nessa parte do campo, aqui, deixa eu corrigir mais umas coisas, aqui seria F de R de UV. O campo aplicado no ponto da superfície. Então, a gente tem F de R de UV, produto interno com o vetor normal unitário, né? Por isso que está dividindo por isso.
E o ds, que é o elemento de área, então ele tem essa parcela que é o tamanho do vetor normal, e dA, que daí é a integral em relação ao IV mesmo, que é o normal do cálculo 2. E esses dois caras aqui se cancelam, então, no fim das contas. E a gente pode escrever de maneira mais sucinta, calcular f de R de UV, produto com RU, produto com RV, né? Isso aqui tem um nome, às vezes, produto triplo. Não sei se é produto misto, não sei se vocês chegaram a ouvir esses nomes, né? É o produto interno com o produto vetorial. Aqui na definição diz que uma superfície lisa, né? Lisa quer dizer é quando RU, produto com RV, não é zero. Porque senão essa divisão aqui já não faz sentido. Né? Então é isso. E o que eu gostaria que vocês vissem isso é como etapas que você tem que fazer. Então você tem que parametrizar a superfície, aí você calcula os vetores tangentes e o vetor normal. Aí você verifica se a orientação está positiva ou negativa, escolhe o sinal. Daí você calcula o campo aplicado nos pontos da superfície. Daí você faz o produto misto. E daí pega o resultado desse produto misto e calcula a integral dupla no IV, né, do produto misto de A. E aqui tem um código que faz justamente, o código faz justamente essas etapas aqui. Ele parametriza. Aqui está o campo em questão. Aqui ele está aplicando o campo nos pontos R de V. Aqui ele está calculando os dois vetores tangentes. Aqui ele está calculando o produto vetorial dos vetores tangentes. Aí que ele faz o produto interno do vetor normal com o campo que a gente calculou antes. E por fim integra dele. Então são várias etapas. Os exercícios de cálculo 3 tendem a ser bem trabalhosos. Então, basicamente nesse ponto mais ou menos que a gente estava, a gente vai ver, vai seguir agora com algumas aplicações na física. Tem o principal motivo é quem estuda coisas de eletricidade, magnetismo ou coisas de mecânica dos fluidos. Né? Que não... muitas mecânicas dos fluidos você tem... Né, se pensa no fluxo como constante em uma das direções, né? Bom, independente de Z, né, ele acaba reduzindo para coisas planas, mas se não puder fazer isso, você tem que fazer esse tipo de conta que a gente está falando aqui. Então, se é um campo elétrico, através de uma superfície, a integral dupla sobre a superfície do campo elétrico, a gente chama do fluxo elétrico através de S. E a lei de Gauss diz que a quantidade o fluxo elétrico está relacionado à quantidade de carga que tem dentro da superfície. Então, a quantidade de carga é igual a uma constante, né, permissividade no vácuo, da integral dupla do fluxo elétrico, né, da integral dupla sobre a superfície do campo elétrico. Então, isso é uma aplicação já bem importante, né, que você consegue, medindo o campo elétrico, se você quer saber quanta carga tem dentro de uma coisa, você medir o campo elétrico ao redor dela, você consegue, utilizando a lei de Gauss, saber quanta carga tem lá dentro. É claro que a situação idealizada aqui, né, na prática, não é sempre em termos de correção. Outra situação, outra aplicação interessante que a gente pode ter é o fluxo de calor.
E ele diz o seguinte, né? Se a temperatura de um corpo em cada ponto x, y, z do corpo é dada por uma função u de x, y e z, então o fluxo de calor ele é definido como menos k vezes o gradiente da u. Você calcula o gradiente da temperatura em cada ponto, você vê o fluxo de calor. Né? Para onde que o calor está se movendo? Dentro desse teu material, né? Está indo das partes mais quentes para as mais frias, né? Então, por isso do menos e do gradiente. O gradiente aponta para as direções onde está mudando a temperatura. E K é uma constante que depende do material. E o que isso tem a ver com a integral? Então, é que a taxa de transmissão do calor através da superfície S, contida dentro desse corpo, pode ser calculada como a integral dupla de S sobre S, né, de F ds. Então, no caso aqui, então, no gradiente da função de temperatura em cada ponto. Essa taxa de transmissão do calor, ela diz quanto do calor está se movendo por aquela superfície, né? Então, né, se tiver uma bola metálica, você está aquecendo uma bola metálica e você quer saber como que o calor vai se comportar nessa bola, como que ele vai se dispersar dentro da bola. Então, né, você pegar uma pequena esferinha no meio da bola, quanto tempo vai levar para aquela esferinha ficar quente, de fato? Né? Tem engenheiros que planejam esse tipo de coisa, né? Sei lá, né, que lidem, por exemplo, com derreter metais e, sei lá, colocar numa forma para produzir uma louça, um talher, sei lá o que. Quanto tempo vai levar para esfriar, né? Quanto de calor vai se perder por aquela superfície, né? Então são questões que acabam tendo uma certa relevância, né? Legal. Então a gente precisa calcular, principalmente por causa do fluxo, a gente precisa calcular essas integrais de superfície. Nem é difícil, não é trivial calcular uma integral de superfície. Tá? Eu tenho preguiça de fazer essas coisas, prefiro fazer, o computador faz para mim. Mas existem alguns teoremas que facilitam o cálculo dessas integrais e são importantes para deduzir algumas coisas teóricas lá na física. Tá? Então, vocês estudarem mecânica dos fluidos ou eletromagnetismo, essas coisas podem aparecer lá. Então, a primeira dessas facilitadores para calcular a integral de superfície chama o teorema de Stokes. O outro é o teorema do divergente. O teorema de Stokes, os dois funcionam em situações diferentes. Distinguir os dois é importante, é bem importante não misturar os dois. Tá? Então, o teorema de Stokes, ele diz respeito à seguinte situação. A situação que eu tenho uma superfície que tem uma borda, que tem uma fronteira. Então, isso aqui é um hemisfério, metade de uma esfera. Então, eu tenho aqui a hemisfera e ela tem uma fronteira, ela acaba em algum lugar. A esfera fechada não tem fronteira. Mas se eu cortar metade de uma esfera, eu ganho uma borda. Então, o teorema de Stokes diz respeito a isso. Há superfícies que têm a fronteira limitada por uma curva. E a gente vai comparar a integral do campo sobre a superfície com uma integral de linha sobre a curva. Isso é o que a gente vai fazer. Comparar essas duas coisas.
Só que por conta de ter esses problemas de orientação, das integrais ficarem trocando de sinal quando a gente muda de orientação, a gente tem que tomar cuidado com a orientação, com as orientações da curva, da fronteira e da superfície. E a gente diz o seguinte, ó, que a orientação da superfície, ela induz uma orientação sobre a curva na fronteira, tá? Da seguinte forma: imagina que você é uma pessoinha de pé aqui em cima dessa esfera. Você está de pé e a tua cabeça está apontando na direção do vetor normal. Então você está de pé para fora da esfera aqui, né? Você está de pé aqui. Tá? Imagina que você vem caminhando sobre a esfera com a cabeça sempre na direção do vetor normal, até chegar aqui na fronteira. A orientação positiva da fronteira é aquela na qual, se você chegou na fronteira e começou a caminhar na direção da curva, a superfície fica à tua esquerda. Tá? Então, o vetor normal vai te dar uma orientação sobre a superfície, e daí quando você caminhar na fronteira da superfície, o interior da superfície tem que estar à tua esquerda, para que as duas orientações estejam compatíveis uma com a outra. É isso que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então, o teorema de Stokes ele diz o seguinte: seja S uma superfície orientável, então poder dar uma orientação, lisa por partes. Né? Lisa por partes quer dizer que ela tem o vetor normal lá, ele é diferente de zero. Pode não ter sobre algumas curvas, tá? Pode ser, por exemplo, a gente poderia usar o teorema de Stokes para uma caixa onde falta tampo, por exemplo. Então, a caixa retangular, ela não é bem lisa, porque ela tem as arestas. As arestas não tem plano tangente. Então, mas ainda dá para usar o teorema de Stokes para coisas assim. Então, a superfície orientável, lisa por partes, cuja fronteira é uma curva C fechada, simples e lisa. Então, a fronteira da superfície tem que ser uma curva fechada, simples, né? Simples é aquela coisa de não ter autointerseção, né? Não pode formar um 8, por exemplo, a fronteira, né? E ela tem que ser lisa. Né? Sem quinas, mas na verdade no mesmo sentido aqui naquele lisa por partes. E seja F um campo vetorial cujas componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta de R3 que contém S. Então eu vou integrar um campo vetorial que tem derivadas parciais contínuas em uma região que contém essa superfície. Tá? Isso aqui é mais tecnicalidade, isso aqui do F. Tá? Mas esse é um campo bem definido, aí, sem problemas de infinitude e outras coisas. Então, o teorema de Stokes diz que a integral sobre a curva do campo é igual à integral dupla do rotacional do campo sobre a superfície. E o rotacional, a nossa notação era o produto vetorial daquele nabla com o campo vetorial em si. Então a gente pode trocar uma integral do rotacional sobre uma superfície por uma integral do campo. Uma integral do campo mesmo sobre uma curva. Isso pode nos facilitar a vida de duas formas. Às vezes, calcular a integral de linha é muito difícil, é melhor pegar uma integral dupla do rotacional sobre a superfície toda, e mais comum do que isso é a integral da superfície ser muito difícil e a integral de linha ficar mais fácil. Então, a gente pode trocar de uma para outra. A demonstração não é
É uma conta meio chata, então não está nem no material ali ainda. Então, um exemplo aqui de como a gente pode calcular uma integral. Então, ó, seja um C ao quadrado com arestas parametrizadas por t menos 1 quarto, 1t quatro, menos t1 4 e menos 1 menos t 4, com t variando de menos 1 até 1. Deixa eu fazer um desenho disso. Então, aqui está o eixo. Aqui está o eixo Z, aqui está o eixo Y, né? Aqui está o eixo X. E ela é parametrizada por t menos 1 e 4. Então, y igual a menos 1, z igual a 4 e na coordenada xt, com esse t variando de menos 1 até 1. Então, na verdade, é esse cara aqui que está na altura 4 e vai lá de trás de menos 1 até 1 na direção x. Então, aqui está a primeira parametrização, né? O t está com sinal positivo, então está vindo lá de trás para frente. R2 é 1, t e 4. Então, x é constante igual a 1, z é constante igual a 4 e o y varia de menos 1 até 1. Então, a segunda aresta é essa aqui. A terceira aresta é menos 1, menos t e 4. Então, x igual a menos 1, z igual a 4 e o t, então está variando em y. Então, é aquele cara que está lá atrás, né? Esse aqui está por trás da linha preta. Só que agora está com sinal negativo, aqui está com menos t. Ah, não. Perdão, eu pulei, né? Eu pulei a segunda cara e fui direto para o último. Tá, tô falando aqui do último, né? X igual a menos 1, z igual a 4 e menos t. Esse menos t significa que eu estou indo da direção positiva para a direção negativa de y. Então, eu estou indo para lá. E faltou o R3, né? É y igual a 1 constante, z igual a 4 e menos t. Então, eu estou indo da direção positiva para a direção negativa em x. Então, é esse quadrado aqui, ó, que está sendo parametrizado. Aí eu tenho um campo vetorial definido sobre um espaço inteiro e estou calculando a integral sobre essa curva do campo. Nota que isso é um problema, não é insolúvel, tá? Mas é chatinho. Porque eu tenho, essa curva está quebrada em 4 parametrizações, então eu tenho que fazer uma integral para cada uma das parametrizações. E depois tentar resolver essas integrais aqui que não são tão fáceis de resolver analiticamente. Então, uma outra forma de fazer essa integral, que é o que diz o teorema de Stokes, é ao invés de calcular a integral de linha, é eu encontrar uma superfície
cuja fronteira esteja orientada adequadamente, né? E calcular a integral dupla sobre essa superfície do rotacional do campo. Isso aqui diz o teorema de Stokes. Então, qual é a vantagem de fazer isso? Então, a primeira coisa é que esse campo aqui é complicado. Tem raízes de termos lá que estão sendo somados. O rotacional dele, se a gente calcular, o rotacional acabou ficando mais simples. Ele é menos a raiz de 1 mais y quadrado na direção de x, aqui na direção y. Então, será que a gente consegue fazer uma superfície cuja fronteira seja esse quadrado aqui que está lá no ar? A superfície mais simples que a gente pode fazer com esse quadrado lá no ar é simplesmente a parte interior aqui do quadrado. Isso é uma superfície. Essa parte que está dentro aqui é uma superfície cuja fronteira é o quadrado. Se a gente pensar na orientação desse cara, então eu tenho que pegar a orientação para cima para que, quando eu estiver andando sobre a fronteira, o interior da superfície esteja para o meu lado esquerdo. Então tem que ser esse quadrado aqui com a orientação para cima, para que as orientações estejam compatíveis. Ah, legal. Então, bastante trabalho preliminar aí, mas agora fica bem fácil de fazer a integral. Por quê? Como que eu parametrizo esse quadrado? É o gráfico R de UV, né? R de UV igual a UV e 4. Z constante igual a 4 e simplesmente o IV sobre nas primeiras coordenadas, com o U indo de menos 1 até 1 e o V indo de menos 1 até 1. Legal, então se a gente fizer isso, o RU vai ser igual a I, o RV vai ser igual a J, e o produto vetorial de RU com RV, o produto vetorial de I com J que dá K. Nesse caso, o vetor normal, então aqui já ficou como K, já ficou orientado para cima, então o sinal está correto, não preciso mexer nisso aqui. E, então, a integral de f dr é a integral dupla do rotacional do campo sobre a superfície. O rotacional a gente já calculou antes. Só que a gente pode perceber que quem que é o rotacional? Né? O rotacional é esse cara aqui, né? Menos raiz de 1 mais y quadrado na direção de i. E o vetor normal só deu k. Então, se eu fizer o produto interno dos dois, o rotacional com o vetor normal vai dar zero. Então, essa integral é a integral de zero sobre o quadrado, que é zero. Então, facilitou o cálculo da integral. Tá? Essa é uma das formas, é a forma que a gente vai usar o teorema de Stokes, tá? Mas tem aplicações na física, em outros cursos. Aí, a gente viu o teorema de Stokes. Então, aqui que as questões de orientação são bem importantes. Né? O teorema de Stokes, ele diz respeito ao seguinte: eu tenho uma superfície que não é fechada, tem uma superfície que tem uma fronteira. O conceito de fronteira é um conceito que pode ser meio chato de definir matematicamente, tá? Mas então a gente vai ficar com uma noção mais intuitiva. Por exemplo, essa imagem aqui é de um hemisfério, metade de uma esfera. E a fronteira é o equador. É onde a superfície acaba, onde ela está cortada.
fronteira de uma folha de papel seria o retângulo, né? O retângulo que limita a folha de papel, né? Então, o teorema de Stokes, ele diz que a integral do rotacional de um campo sobre toda a superfície, o fluxo do rotacional, tá, é igual à integral de linha na fronteira da superfície do campo. Então ele me diz que ao invés de calcular sobre toda a superfície uma integral do rotacional de um campo, eu posso, ao invés disso, ir lá e calcular uma integral de linha sobre a curva que limita essa superfície. Isso que diz o teorema de Stokes. Ele só tem um porém que, para usar o teorema de Stokes, você tem que tomar cuidado com a orientação. A superfície poderia ter orientação para fora ou para dentro, e a curva poderia ter uma orientação ou aqui no sentido anti-horário, se você estivesse olhando de cima, ou no sentido horário. Né? Ter essas duas escolhas de orientação para a curva. Então, para usar o teorema de Stokes, a gente precisa que as orientações das duas estejam compatíveis. Né? E o que quer dizer isso? Você tem que se imaginar como se você fosse um vetor normal. Sua cabeça é a ponta do vetor. Então, imagine que você é o vetor normal e você está andando na direção da curva. Você é um vetor normal bem aqui, próximo da curva, e você está andando na direção da curva. Então, quando você fizer isso, o interior da superfície tem que ficar à tua esquerda. Né? Se você tivesse aqui na curva da fronteira, você ia ter o hemisfério de um lado e ia ter um abismo do outro. Né? Então, né, se você fosse um terraplanista, seria como se você estivesse andando na fronteira do planeta. Né? Você está no limite, dando a volta. Então, o interior da superfície teria que ficar à tua esquerda. Essa seria a orientação da curva ser positiva de acordo com a orientação induzida pela da superfície. Então, as duas orientações têm que estar compatíveis para usar o teorema de Stokes. Senão, a gente vai ter um erro de sinal aqui nessas integrais. Daí, os exemplos que a gente estava vendo lá na outra aula, era que a gente tinha seja C ao quadrado com arestas parametrizadas por R1 de t igual a t menos 1 e 4, menos 1 em y, né? X varia, y e z são constantes, e o t vai de menos 1 até 1. Então, na verdade, se aqui eu tenho né, seria esse cara aqui, né? Esse segundo cara, R2 de t igual a 1, então x é constante igual a 1, y é t que vai de menos 1 até 1, e o z é 4. Então seria esse cara aqui, ó. R3 de t é menos t1 e 4. Então, menos t, o fato de eu ter o sinal de menos aqui no x vai inverter. Em vez de ir de menos 1 até 1, eu vou ir de 1 para menos 1. Então, eu vou estar indo daqui nessa direção. Desculpem o desenho aí, mas eu desenho com o mouse aqui.
E o R4 de t, por fim, né, eu vou ir de menos 1 em x, que é exatamente isso daqui. O y ele vai de 1 para menos 1, então vai nessa direção, e o z é 4. Então, seria o quadrado com essas 4 arestas, e o problema pede para calcular a integral desse campo aqui sobre o quadrado. Se a gente substituir as expressões que a gente tem ali no campo, né, substituir pelas parametrizações, a gente primeiro é o desconforto fazer esse exercício. A gente tem que quebrar em 4 integrais, porque eu tenho 4 parametrizações diferentes, eu tenho que quebrar em uma integral de linha para cada segmento. A segunda coisa é que eu caio nessas integrais aqui, ó, t quadrado mais 2t mais 2, t quadrado menos 2t mais 2, que não são tão fáceis de fazer assim, analiticamente. Aí o que o teorema de Stokes diz é que você pode trocar essas integrais por uma integral de uma superfície cuja fronteira seja dada por essa curva. Uma superfície mais simples, cuja fronteira é essa curva, é o retângulo aqui. É o quadrado, no caso, né? É esse quadrado. E aqui está o vetor normal apontando para cima. Para que as parametrizações estejam compatíveis, eu preciso parametrizar essa superfície de modo que o vetor normal fique apontando para cima. Tá? Mas isso é fácil, né? Essa superfície é o gráfico da função z igual a 4 constante. E se eu parametrizar ela como sendo r de uv igual a uv e 4, com u de menos 1 até 1 e v de menos 1 até 1, eu já tenho isso. Então, ao invés de calcular essas 4 integrais de linha, eu posso trocar essa integral, essas integrais de linha aqui, pela integral dupla na superfície do rotacional do campo. Então, a gente vai lá, calcula o rotacional, faz o produto vetorial dele, né, o que aparece aqui dentro da integral, né, quando a gente... Né, esse é o campo, então a integral de um campo sobre uma superfície vai aparecer o RI, o produto com RV aqui. A gente, por um acaso, ainda ficou mais fácil ainda que deu zero essa integral. Então é isso. A gente pode, ao invés de calcular uma integral de linha, que tenha muitas partes, que seja complicada, a gente pode ir lá e calcular uma integral de superfície, que às vezes é mais fácil. Então, essa é uma das utilizações do teorema de Stokes. O teorema de Stokes pode ser usado num outro sentido também. Às vezes, ele vai te facilitar uma integral de superfície. Às vezes é mais fácil você abandonar a integral de superfície e tentar calcular uma integral de linha do que ficar na integral de superfície. Então, depende da situação. Tá? Esse que esse problema está propondo aqui é o seguinte. Seja S a superfície da esfera de raio 2, né, x² mais y² mais z² igual a 4, limitada pelo cilindro x² mais y² igual a 2. Né? Então, quem é esse cara, né? Então, aqui eu tenho com z maior do que zero, tá? Uma esfera dos Flintstones aqui, né? Então, a gente tem a interseção dessa esfera com o cilindro.
Aí vai te dar um pedacinho da esfera, né? Então eu vou ter essa casquinha aqui, né? Assim, essa casquinha da esfera. E digamos que eu tenha esse campo vetorial aqui, então ZI mais XY mais ZI mais XJ mais YK. E digamos que eu esteja tentando calcular o rotacional do campo, o rotacional desse campo através da superfície. Tá? Então eu precisaria parametrizar a superfície, que já seria meio chatinho, porque né, a maneira mais natural de pegar aquela casquinha seria pensar como gráfico da esfera naquela região. Então, UV e o gráfico da esfera, raiz de 4 menos o quadrado menos v quadrado. Só que daí o U ia ter um tamanho de menos raiz de 2 até raiz de 2. Só que o V daí já ia ficar limitado por U, já ia ficar com uma expressão ruim para o V. Então, o próximo passo seria calcular os vetores tangentes, RU e RV. E o vetor normal, que seria essa coisa horrível aqui. Então, quando eu fizesse o produto interno do vetor normal com o rotacional do campo, que por um acaso é constante, então não precisei aplicar os pontos U e V, né? Pulei essa etapa. A gente tem que fazer essa integral aqui com esse domínio de integração aqui. Essa conta aqui ia ser um inferno para fazer. Né? Se a gente conseguisse, não tenho certeza que consigo fazer essa conta. Tá? Aí o que o teorema de Stokes te diz é o seguinte: ao invés de calcular essa integral dupla na superfície, você pode ir lá e calcular uma integral de linha na curva que limita a superfície, na curva da fronteira. Né? E a curva da fronteira aqui, da interseção do cilindro com a esfera, é uma circunferênciazinha. É só a gente determinar que circunferênciazinha é essa e fazer a conta. Então, nota que é a esfera de raio 2 e o cilindro de raio raiz de 2. Então, na verdade, a esfera vai ter, a circunferência vai ter o mesmo raio que o cilindro, que é raiz de 2. Daí, se a gente tem que fazer a conta daí, substituir x quadrado mais y quadrado aqui, igual a 2, para ver o valor de z. A gente vai chegar na conclusão que o z também vai ser raiz de 2. Então, assim, a gente tem, né, a gente parametriza a curvinha da fronteira por raiz de 2 cosseno de t, raiz de 2 seno de t e raiz de 2, contendo de 0 a 2π, né? Parametrização usual de uma circunferência. Aí a gente calcula o vetor tangente. E o que o teorema de Stokes diz é que a gente pode trocar a integral dupla do rotacional do campo, através da superfície, pela integral de linha do próprio campo. Então não precisa fazer conta nenhuma. O próprio campo foi a primeira coisa da integral de linha do campo, né? Na direção da curva, né? Então, daí essa conta, né? A gente fizer essa conta aqui, fazer o produto interno de F com R', né? Onde aqui em F a gente substituiu o Z por raiz de 2, o X por menos raiz de 2 seno de T e o Y o X por raiz de 2 cosseno de T e o Y por raiz de 2 seno de T, né? São as coordenadas aqui da curva. Quando a gente substituir isso, a gente ganha essa integral de menos 2 seno de t mais 2 cosseno ao quadrado de t, que é uma integral que a gente faz sem grandes dificuldades. E ela me dá 2π, então, como resultado.
Acho que melhor que o meu desenho close, que eu tenho um plot disso aqui. Né? Isso. Aqui um plot da interseção do cilindro, que eu só fiz um pedacinho para a gente conseguir olhar lá dentro. Né? Interseção do cilindro de raio raiz de 2 com a esfera de raio 2. E a superfície era essa capinha azul, e a curva era essa circunferência aqui na interseção do vermelho com o verde. Certo, mas então essa é a utilização do teorema de Stokes. Ele serve para trocar o integral do rotacional por uma integral de linha na curva de fronteira para uma superfície que tenha uma fronteira. O último assunto que a gente tem para ver, então, nessa parte do cálculo vetorial, é o teorema do divergente. E o teorema do divergente ele é parecido com o teorema de Stokes, só que para uma outra situação. O teorema do divergente, a gente usa ele para uma superfície que não tenha fronteira, para uma superfície fechada. Aqui eu fiz um gráfico, plotei uma outra superfície fechada, e não fosse uma esfera, né, que a gente fica sempre fazendo esfera, né? E muitas vezes é o caso mais interessante mesmo, a esfera ou um cubo, né? Mas o teorema de Stokes vale para qualquer superfície fechada, então. O teorema do divergente para qualquer superfície fechada, e ele está em oposição ao teorema de Stokes, e ele precisa de uma superfície que tenha uma fronteira. Teorema de Stokes, superfície que tem fronteira. Teorema do divergente, superfície sem fronteira. E o teorema do divergente diz o seguinte, ó. Seja E uma região sólida simples e seja S superfície limitando E, formando a fronteira de E. Então aqui, ó, E é a parte interior dessa gota de água invertida aqui. O E é o interior, é o sólido que mora dentro da superfície. A superfície é o azul aqui, e o E é o sólido limitado por essa superfície. E digamos que a superfície S esteja orientada positivamente. Então, a orientação da minha superfície, o vetor normal, está apontando para fora. Tá legal. Nessas condições, o fluxo do campo vetorial através da superfície, ou seja, integral de f ds, o fluxo através da superfície, é igual à integral tripla no sólido limitado pela superfície do divergente do campo. Então, essa integral tripla é uma integral lá do cálculo 2, é uma integral normal no volume do espaço. Então, se não tem problemas de parametrização e etc. e tal que a gente enfrenta aqui no cálculo vetorial. Então, o teorema divergente diz que você pode trocar a integral de superfície do campo por uma integral tripla no volume do espaço que está dentro da região. Isso aqui é uma outra notação para o divergente, né? Nabla, produto interno com F. É uma notação para o divergente do campo. Tá. Então, de modo parecido com o teorema de Stokes, o teorema do divergente ele também pode ser utilizado para facilitar umas integrais. Então, um exemplo onde ele facilita um monte imagina que a S é a superfície do cubo. Então, imagina que a S é a superfície de um cubo de aresta 2, no caso, né, centrado em 0. Então, imagina se fazer a integral de superfície
nesse cubo agora. Tá? Então, até eu já morro de tédio só de pensar nisso. Tá? Agora que eu decidi estudar matemática para minha vida. Por quê? Porque você vai ter que parametrizar, não vai ser difícil parametrizar, mas você vai ter que parametrizar cada uma das faces desse cubo. São 6 faces, você vai ter que quebrar essa integral em 6. Você poderia fazer isso, tá? Mas é muito mais fácil você usar o teorema do divergente, que ele diz que, ao invés de calcular a integral do campo sobre a superfície em si, você pode ir lá e calcular a integral do divergente dele no volume limitado pelo cubo. E daí o volume limitado é bem fácil de você fazer a integral triplo, porque o x vai de menos 1 até 1, o y vai de menos 1 até 1, e o z vai de menos 1 até 1. Então, o único trabalho que você tem é de calcular o divergente desse campo. Mas o que é o divergente? Você tem que calcular a primeira componente deriva em relação a x, a segunda deriva em relação a y, dá 0, e a terceira deriva em relação a z, vai dar 3, né? E a primeira em relação a x vai dar 3, o resultado da derivada. O divergente é a soma dessas derivadas, né? O divergente é simplesmente o número 6. Você vai estar calculando a integral de 6, de menos 1 até 1, menos 1 até 1, menos 1 até 1 dv, e isso dá 2 ao cubo, é o volume do cubo, né? Dá 2 ao cubo, vezes o 6, que era a constante que estava ali, e dá 48. Então, essa conta ficou 1000 vezes mais fácil do que fazer, de fato, a integral de superfície. Esse exercício aqui que está na lista, tá? Ele é bem interessante porque a etapa de calcular esse divergente faltou uma numeração aqui, mas isso aqui são 4 itens. Item 1, 2, item 3, item 4, item 5. São 5 itens. Mas deixa eu só... Tem 5 itens esse exercício aqui. Teve um problema de compilação. Sinto muito. Então, por exemplo, você pegar esse campo aqui, ó. Quem que é o... Olha, esse campo, fazer uma integral com esse campo através de uma superfície, eu duvido que eu consiga fazer explicitamente. Você tem y elevado ao seno de z, e você vai ter que trocar o y pela segunda coordenada da parametrização e o z pela terceira coordenada da parametrização. Isso aqui vai virar um inferno. Esse outro aqui também. Raiz da primeira coordenada da parametrização ao quadrado menos o cosseno hiperbólico da terceira coordenada da parametrização. Esse campo aqui ia ser horrível para fazer um integral de superfície com ele. Só que o que o teorema do divergente diz é que você pode trocar essa integral, a integral de superfície do campo, pela integral do divergente do campo no volume limitado pela superfície. E agora, apesar desse campo ser horrível, o divergente dele não é horrível. Que a primeira coordenada derivada em relação a x, que é isso aqui, vai te dar 1. A segunda coordenada derivada em relação a y vai te dar 0. E a terceira coordenada em relação a z vai te dar menos 23. Então você ficaria com menos 22, constante menos 22.
vai fazer uma integral no volume limitado pela superfície. Então, é uma coisa que seria possível de fazer.